Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Ismael, para quem ainda não me conhece. Esse é o canal Educa História. E antes de vocês assistirem o vídeo, eu vou pedir a vocês que deem like, ativem o sininho para receber futuros novos vídeos, compartilhem o canal para que o canal se fortaleça e cresça, né? O tema de hoje é o cangaço. É o cangaço e a dinâmica da história, do silêncio à detratação. É uma explicação, é uma discussão teórica sobre as abordagens historiográficas, né? E eu tenho algumas justificativas, né, para isso. Entre elas, eu quero fazer algumas contestações às abordagens atuais sobre o cangaço, né? Por exemplo, a abordagem psicologizante e individualizante sobre o fenômeno. O que isso quer dizer? O que é uma abordagem psicologizante e individualizante? É você responsabilizar exclusivamente os indivíduos pelos crimes, alguns até com conotação social, né? Ou seja, você responsabiliza apenas os indivíduos e esquece o contexto social, histórico, cultural e político que os motivou, que os levou àquele crime ali. Ainda mais um movimento, um fenômeno coletivo, como foi o cangaço. Coletivo no sentido de quê? Que teve muitas participações de vários atores e sujeitos diferenciados entre si. Volante, cangaceiro, fazendeiro, latifundiário, político, né? Todas as classes sociais participaram. Então foi um movimento, um fenômeno coletivo. Então me preocupa muito quando há uma predominância das abordagens atuais psicologizantes. É você dizer que o cara entrou no cangaço porque ele quis, porque ele já nasceu mal. Inclusive, há algum resquício de uma abordagem racialista, né, eugênica, como dizia, né, até o século XIX e começo do XX, havia a pseudociência da eugenia que dividia a espécie humana em raças, né? No topo ficaria a raça branca, no meio a raça asiática e lá embaixo a raça negra. E em seus desdobramentos nacionais surgiu as teorias raciais de degeneração da raça, que inclusive dizia que o sertanejo ele era assim devido à mistura, devido à degeneração racial, né? Ele era mestiço, não era puro. Inclusive o grande Euclides da Cunha, ele tem uma abordagem racista do sertanejo, embora a gente se sinta bem ao ser chamado de forte, mas ele chama ao mesmo tempo o sertanejo de Hércules Quasímodo. Quer dizer, nós somos fortes e deformados, né? Hoje em dia, as abordagens que eu tenho observado, além de serem conservadoras, têm também uma conotação racista, né, também. Porque quase que querer impor a ideia de uma determinação genética. O cara já nasceu mal, por isso que ele virou cangaceiro. O que é um absurdo, um equívoco imenso, né? E nesse vídeo aqui nós vamos tentar desconstruir essas abordagens e propor a ampliação, ou novas abordagens, ou uma ampliação das abordagens para além dessa psicologização e dessa individualização, né? O objetivo, do meu ponto de vista, com essa abordagem, né, dessa natureza, é tentar apagar a memória dos vencidos, né? Bom, os cangaceiros foram mortos em Angico, né? O seu chefe maior foi assassinado em Angico, e o cangaço acaba oficialmente com a morte de Curisco em 1940. Mas ainda assim, após eles terem sido executados de forma sumária, sem julgamento, e terem seus cadáveres violados, ainda assim querem apagá-los da história. Eles foram os vencidos pelo Estado, né? Pelo poder oficial. Então eu acho que essa é a motivação maior por trás dessa abordagem tão conservadora e às vezes até racista sobre o cangaço e os cangaceiros. Essa abordagem atual, como eu falei agora há pouco, ela exclui outra abordagem. Mas tem outro problema também grave. Eu tenho a impressão de que quando os pesquisadores, escritores e até alguns historiadores de renome trabalham com cangaço, eles partem de uma perspectiva de que
de que o cangaço está no mundo à parte, no mundo de fantasia à parte, de um mundo fantástico à parte. Não é? Como se o cangaço ele não estivesse no Brasil e não estivesse no mundo. É uma abordagem fragmentada, típica do momento que nós vivemos hoje, do pós-modernismo e da história cultural. A história cultural, como a gente sabe, ela é um movimento historiográfico que surge nos anos 70 na França, não é? Dela vem a microhistória, e a tentativa de você levar em conta o testemunho dos vencidos, a perspectiva dos vencidos na história. Né? E ela tem também outros desdobramentos. Um deles é esse. É você ampliar o leque interpretativo dos fatos historiográficos. Ou seja, de uma demanda correta, você acabou suprimindo outras abordagens. Qual era a demanda correta? Era a predominância dos temas econômicos e políticos sobre a história. E aí, com a nova história cultural, você amplia esses leques interpretativos. Só que você acabou trocando uma predominância por outra. Praticamente hoje você não vê nenhuma abordagem do cangaço do tipo história social crítica. Né? Então, você trocou 6 por meia dúzia na prática. Isso se chama fragmentação ou compartimentação. Mas por que é errado você fazer isso? Separar o Nordeste e o cangaço do mundo? Porque isso é impossível. O cangaço não foi um fenômeno que surgiu em si, não é tão autóctone assim. Ele não é tão endógeno como se pensa. Porque o cangaço estava no Nordeste, o Nordeste está no Brasil e o Brasil está no mundo. A violência do cangaço, a que me refiro, o período dos anos 20 até 1938, que é a fase em que Lampião comanda esse fenômeno, a violência era a tônica deste mundo. Nós vivíamos o período do chamado entreguerras, Primeira Guerra Mundial, de 14 a 1918, depois em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, um ano após a morte de Lampião. Então a gente vive em um mundo de ebulição, de violência. Internamente nós temos o tenentismo, que é um movimento de classe média, e a Coluna Prestes, que é um movimento militar que quer produzir uma sublevação nacional. Inclusive ele passa aqui pelo Nordeste. Né? Então esse é o contexto histórico nacional e internacional em que surgiu o cangaço do período de Lampião. Então o cangaço ele sofreu influências externas, sim. Inclusive o cangaço utilizava armas alemãs, né, que logicamente eram importadas. Lampião sabia ler e escrever. Ele tinha conhecimento, digamos que um pouco excessivo para o sertanejo da época, em sua grande maioria. Ou seja, não é sujeito a pegar como os outros do seu lugar. E para ele ser assim diferente, ele tinha que ter algum contato com o mundo fora daqui, do Nordeste, logicamente. Então, essa fragmentação eu acho um equívoco. Né? Claro que o Nordeste tem as suas singularidades, mas o Nordeste está no mundo, está no Brasil e sofreu influências externas, obviamente. Por quê? Vou falar agora sobre o contexto histórico. E vamos problematizar. Por que os historiadores eles fazem esse tipo de abordagem atual? Por que eles não incluem a abordagem social mais em seus livros? Qual é a razão disso? Há um contexto histórico. A partir do qual nós somos filhos de nossa época. O historiador é filho de seu tempo. Os homens e mulheres são filhos do seu tempo. Claro que isso não é uma determinação divina e há exceções. Há gente que resiste e que rema contra a maré. Né? Mas o momento é esse. Por isso que a história e a abordagem
predominante é conservadora. Isso não quer dizer que seja uma coisa natural, divina, que não possa ser contestada. Mas a maioria é levada por esse espírito de época. Tanto escritores quanto pessoas que não são escritoras, não são da área. Há uma cultura dominante. Como a gente sabe, a cultura, como diz o Carlos Ginzburg, a cultura ela é circular, circula entre as classes sociais, entre os ricos, entre os pobres, né? E a cultura predominante da época é a cultura da classe dominante, a classe economicamente dominante. Então ela vai valorizar aspectos em que detratem os movimentos de resistência, de rebeldia, não diria de resistência, mas de rebeldia, como foi o movimento cangaceiro. Que não era guerrilheiro, não era socialista, não tinha. Foi uma explosão instintiva contra a violência da justiça, da polícia, dos coronéis. Foi uma vendetta, quase que uma vendetta generalizada. Não é? Então, se o historiador ele é filho de seu tempo, ele vai escrever. Se ele não tiver autonomia suficiente ou coragem suficiente, ele vai seguir a onda. É o que está ocorrendo agora sobre o cangaço na maioria dos casos. Por outro lado, isso faz parte da dinâmica da história. Por quê? Porque a história é feita por pessoas de carne, osso e sangue. Por isso que a história é viva. Né? Talvez amanhã a abordagem da história seja ainda pior, reacionária. Ou seja completamente o oposto. Ninguém sabe. Vai depender do que nós construirmos politicamente agora. Vai depender das ações dos sujeitos da história que somos nós. Sujeitos entre aspas, né? Que nós não podemos tudo. O que é mais aterrorizante nessa perspectiva sobre o cangaço, de você psicologizar e individualizar, é que a impressão é que eles querem matar Lampião e os cangaceiros do Angico mais uma vez. Né? Não satisfeito com o massacre, né, e posterior violação dos cadáveres, né, no Angico, em Sergipe, e a exibição macabra das cabeças, que eu acho uma coisa terrível, eu vou falar no instante sobre isso, querem matá-los novamente, a impressão é essa, por meio da desvalorização de suas memórias, né, no presente. Esse é o objetivo, talvez implícito, dessa desconstrução negativa do cangaço e dos cangaceiros. Sobre essa questão das cabeças, depois disso eu vou falar sobre o objeto dessa análise aqui, que é uma fala de um historiador importante, que tem sérias implicações e que tem relação com essa abordagem atual. Eu sou daqueles que ficam horrorizados quando eu vejo cabeças humanas decapitadas. Ainda bem que eu ainda tenho essa sensibilidade, porque mostra que eu ainda não fui brutalizado. Eu acho de péssimo gosto você colocar cabeças humanas na capa de um livro para atrair clientes. Eu acho isso de péssimo gosto. Além disso, é uma falta de respeito com as pessoas que aquelas cabeças representam, com os parentes dela. Mas como são tidos como bandidos, então você pode fazer qualquer coisa. Será que se alguém faria isso com a cabeça do rei Luís XVI? Eu acho que não, né? Então, mas como eles eram nordestinos pobres, a maioria era pobre, mestiço, e eram bandoleiros fora da lei, então eles viram objeto de exposição no Nina Rodrigues durante décadas. Eles podem ser expostos em livros até hoje sem os parentes contestarem. Bom, dito isso, eu quero dizer o seguinte, a partir de agora eu vou fazer aqui uma análise sobre uma fala do historiador Frederico Pernambucano de Mello, num programa do canal da Rede Brasil Reportagem, Caminhos da Reportagem, de 2017, se não estou enganado. Vamos fazer aqui uma análise de um discurso dele e a partir do livro
do mesmo autor, chamado Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil, publicado pela primeira vez em 2011 e já está na 5ª edição. Eu recomendo a vocês o livro, é muito bom para vocês conhecerem as origens da violência, mas eu não concordo com a implicação e com a conclusão que o autor chegou. Não é? Por quê? Porque ele... Vamos lá, vamos aqui a fala dele aqui. Vamos aqui a fala. Durante o programa ele disse o seguinte com essas palavras. No sertão, por conta da insegurança, inicialmente por conta do combate ao índio, um guerrilheiro terrível e flecheiro de qualidade. Então, por conta disso, desse risco, o fazendeiro muitas vezes era obrigado a ter na própria casa, convivendo com a sua mulher e filhas, ou filha, seus capangas e jagunços. Ele quer dizer que é daí que começa a surgir a violência, já desde a época colonial, né? Do senhor de engenho, do grande senhor de escravos. Então ele convivia com jagunços dentro da própria família, para se proteger da ameaça indígena. Né? Eu não vou entrar aqui no mérito, né, da questão sobre os indígenas, que não cabe aqui. E aí ele tenta justificar por que o fazendeiro se arma. E aí ele segue adiante. Portanto, a distância social era praticamente nula, por conta da insegurança dos fazendeiros. Ou seja, não havia distância social entre o jagunço e o senhor. Todos mundo viviam juntos, né? Perto, socialmente perto. O cangaceiro era aventureiro e ousado. Tem até um ditado que diz que sertanejo é bicho sem focinheira. Aqui ele fala sobre distanciamento social, tentando adocicar a relação entre senhor e agregado e serviçal. Por que Frederico Pernambucano de Melo tem essa abordagem, que ao meu ver é uma abordagem conservadora, culturalista, né? Por quê? Porque ele trabalhou na escola de Gilberto Freire, né? Que nas palavras de Peter Burke foi o primeiro historiador cultural do Brasil. Né? Melo trabalhou com o pessoal de Freire, de Gilberto Freire. Gilberto Freire, o autor de Sobrados e Mucambos e Casagrande e Senzala, da tese de que a escravidão foi doce, não foi tão bárbara e assim selvagem, né, que já foi bastante contestada. Então ele reproduz isso aqui, que não há um distanciamento entre o jagunço e o senhor, porque o jagunço vive na casa do senhor. Isso aqui não concordo com isso, mas eu não vou destrinchar. Mas o pior vem agora. Né? Além de dizer que sertanejo é bicho sem focinheiro. E aí, a conclusão, aqui reproduz a repórter, a partir do livro dele, Cangaceiros, Guerreiros do Sol. O cangaço não fora uma resposta da sociedade vítima ou injustiçada, mas fora o retrato da violência que sempre esteve presente no sertão. O cangaço era apenas um retrato paralisado, um retrato da violência que sempre esteve ali. Todos eram violentos, então o cangaceiro surgiu e é mais uma violência. Só que não. Se você observar os casos concretos, eu não vou até Lucas da Feira no século XVIII, não vou até Jesuíno Brilhante no século XIX, não vou até Antônio Silvino, nem até Senhor Pereira. Eu estou me restringindo a um recorte temporal pré-definido, que é dos anos 20 até 1938, período de Lampião. Se você ouvir o relato dos cangaceiros e as confirmações concretas, a maioria deles não entraram porque eram ousados e aventureiros. Não. Ninguém vira bandido de um modo geral porque gosta. Até porque se você virasse cangaceiro, você tinha quase que como certo, quase que como o sol vai nascer amanhã, você iria morrer. E da forma mais bárbara possível, decapitado. Alguém vai ter o desejo de querer morrer e ser decapitado, ou até ser decapitado vivo? Ou às vezes enterrado vivo, como foi Jararaca, como dizem, né? O cangaceiro Jararaca, ele foi preso lá no Rio Grande do Norte, nas proximidades da cidade de Mossoró, em um assalto fracassado feito por Lampião por lá, e dizem que ele foi enterrado vivo. Você acha que alguém ia virar cangaceiro por pura aventura?
e porque era ousado? Alguns sim, mas a maioria não. Se você observar relatos, a maioria, além de conflitos de terra com vizinhos mais poderosos, com mais ligação com a polícia, com mais relações sociais, como o caso de Lampião, temos também o caso de Volta Seca, que entrou no cangaço porque ele matou o cara que violou sua irmã. Outros porque bateram no pai dele, porque a polícia bateu no pai deles. Outros porque apanharam da própria polícia. E foram lá e vingaram. Bom, se vingaram, só lhes restava viver como fora da lei. Então não foi porque o cara era ousado, nem sempre foi assim. Além disso, perceba, o cangaço ele tinha relações com os coronéis, tinha relações com os pequenos agricultores, tinha relação com a polícia, com os governadores, com a igreja, com a sociedade como um todo. Lógico que é uma questão social. E a maioria dos cangaceiros era gente pobre. Pobre, negra, pequenos lavradores, pequenos comerciantes, pequenos criadores de gado, que em algum momento de suas vidas foram agredidos pelo Estado. Tem gente que é pacífico, até hoje é assim. Tem gente que não é tão pacífico assim, que não suporta injustiça. Né? E se hoje existe injustiça em nosso país, se hoje, ainda hoje, a justiça não está separada do poder, imagine nos anos 20, quando predominava o latifúndio. O que é latifúndio? É a concentração de terras em poucos donos, nas mãos de poucos donos. O coronel, ele era, ao mesmo tempo, ele era juiz, delegado, prefeito, só faltou ser sacerdote. Ele era tudo. Se você enfrentasse tantinho assim, o contrariasse tantinho assim, você poderia ser morto pelos capangas dele. Então, dizer que não é fruto das injustiças, dizer que sempre esteve ali, não. Existem violências e violências. Tem a violência dos de cima, da elite econômica dominante, e tem a violência dos de baixo. O cangaço é violência, é uma reação violenta dos de baixo. Há alguns poucos dos de baixo que tiveram a coragem de reagir dessa maneira, pagando fogo com fogo, faca com faca e sangue com sangue. Então o cangaço é sim resultado das injustiças que se até hoje são brutais em todo o país, imagine naquela época. Né? Bom, antes de terminar, eu quero dizer o seguinte, que eu não acho que Lampião tenha sido guerrilheiro, revolucionário, nada disso. Porque em termos conceituais isso não diz respeito. Isso não foi de forma nenhuma comprovado, e nem Lampião nunca quis ser visto assim. Lampião e, de modo geral, o cangaço, eles foram resultados da brutal injustiça daquele meio no qual eles viviam. E Lampião formou aquele grupo, aquela organização ímpar, porque ele teve contato com valores externos, valores culturais externos. Lampião foi citado no The New York Times. Lampião foi visitado pelo cineasta libanês Aaron Boto, que filmou ele lá no meio do mato. A polícia não encontrava Lampião, mas Lampião foi encontrado por um cineasta libanês. Lampião era um cidadão quase que cosmopolita, depois que ele virou. Mas antes disso, quem era ele? Um mero filho de Almocreves. Almocreve era aquelas pessoas que tinham uma tropa de burro e iam buscar mercadorias nas grandes cidades para trazer para cidades pequenas. As pessoas encomendavam mercadorias e eles iam lá buscar. Lampião tinha um grande conhecimento dali. E aí, por um conflito de terra com o vizinho, um conflito de gado com o vizinho, e ele cometeu um crime e foi obrigado a entrar no movimento de Senhor Pereira. Então, foi fruto de uma contingência da vida, de uma circunstância da vida. Não foi porque eu vou ser aventureiro, porque eu sou ousado e vou entrar no cangaço.
Pode ter casos assim? Pode, mas de modo geral não foi esse o caso. Entendeu? Bom, para encerrar, eu gostaria de ler aqui para vocês aqui um verso que é atribuído a Lampião. Não sei se realmente foi ele que fez esse verso, mas esse verso é atribuído a ele. Eu dedico a vocês que amam a história, que tem grande simpatia pelo tema cangaço, como eu. Embora não seja especialista em cangaço, eu estou aqui fazendo uma discussão teórica. Mas vamos ao poema. Meu rifle, para encerrar. Meu rifle atira cantando, em compasso assustador. Faz gosto brigar comigo, porque sou bom cantador. Enquanto o meu rifle trabalha, minha voz longe se espalha, zombando do próprio horror. Esse verso é atribuído a Lampião, mas eu não tenho certeza dessa autoria. Mas enfim, ele disse aqui que ele zomba do horror. Agora, o que me deixa triste é que no dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, em Sergipe, região ligada a Poço Redondo, Lampião morreu sem nem dar um tiro e nenhuma ordem. Gente, por hoje é só. Um abraço a vocês, a todos e todas. Não esqueça de dar like no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho para receber novos vídeos, não é? E comenta aqui embaixo na caixa de comentários, ok? Um abraço a todos e todas, até a próxima. Tchau, pessoal.